E aí galera, aqui é Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu compartilho minhas experiências de leitura com vocês, mais especificamente as leituras do mês de abril. Antes, porém, de conversarmos sobre as leituras, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer, conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi, e não só isso, curta esse vídeo, curtindo o vídeo você ajuda na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Temos um grupo no Facebook, faça parte do grupo lá no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Também siga o nosso perfil lá no Instagram, que também está o link na descrição do vídeo. E se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, link também na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo apoio, pela força constante de vocês, e vocês ajudam demais apoiando o canal, e eu agradeço de todo o meu coração a cada um de vocês. Galera, vamos então bater aquele papo sobre as experiências de leitura do mês de abril. Mangá, sigo acompanhando apenas One Punch Man e tenho aí umas previsões aí de futuro para um mangá ou outro, dentre eles Vinland Saga, que vai começar a ser republicado, né, pela Panini, e é um mangá que eu tô aí meio de olho. O One Punch Man é o único que eu tô seguindo no momento. E temos um volume bastante ligado ao Garou e o seu desejo, né, de se tornar o cara que realmente consegue derrotar todos os heróis. Ele acaba encarando o Saitama e acaba levando a pior. E, enfim, o cara não entende como é que pode ser derrotado com tanta facilidade. Entretanto, porém, os monstros também as criaturas estão atrás do Garou, e ele acaba tendo que enfrentar algumas delas. E isso vai gerando uma série de questões importantes dentro da narrativa, enquanto que o Genos também precisa receber algumas melhoras, entre outros desdobramentos que vão acontecendo dentro da narrativa. Haja visto que também há sequestro de crianças e coisas desse tipo que estão rolando dentro da história. Mais um volume muito bacana, que está valendo, como sempre, acompanhar One Punch Man. Tem suas pitadas de comédia, funciona bem a narrativa e a arte é sempre muito boa. Então fica sempre aí a dica para vocês de One Punch Man. O Mundo de Yang, do Orlandelli, o volume 1, esse Rumo ao Sul, que é o volume 2, e o Mundo de Yang é muito bacana, e tem vídeo aqui no canal dessa publicação, então você dá uma procurada aí nas resenhas aqui do canal, que você vai encontrar eu falando um pouco sobre esse quadrinho, que é um quadrinho que trabalha o elemento do vínculo, da amizade, também um pouco a ideia de se conhecer melhor. Além disso, tem boas pitadas de humor dentro do quadrinho, e enfim, o Orlandelli faz um serviço muito competente aqui, e compensa ter na coleção gibi altamente indicado, galera. Habitantes da Noite, no caso do Lucas Machado e do Rodrigo Geraldo, que também tem resenha aqui no canal, e é uma amostra, né, de histórias de terror que são muito bem trabalhadas. É um quadrinho, como eu disse no vídeo sobre essa publicação, né, são boas amostras para a gente ver, inclusive, o potencial dos autores. Então fica aí a dica desse material para vocês. Li também Post-Mortem, do Pedro Ferreira, o volume 1 e também o volume 2. No caso, o protagonista, né, ele é um necromante, e esse necromante é alguém que consegue manipular, né, o corpo e inclusive ossadas, né, daqueles que já morreram. Mas quando ele faz isso, ele tem que pagar um preço, e o preço inclui a sua própria energia vital. Ele tem uma missão, ele tem um objetivo dentro de sua jornada, e isso envolve sim algo que ele está disposto a sacrificar pela sua família. E ele vai descobrir que esse autossacrifício talvez não seja tão simples assim de fazer, porque algumas coisas que ele tinha convicção de que seria possível realizar não serão tão simples assim, ou tornam-se
exatamente impossível e ele talvez tenha que se envolver em uma guerra, em uma batalha que antes ele não queria. Vale a pena dar uma acompanhada. E aí depois aí de todas essas questões aí do Covid-19, Pedro Ferreira me disse que está aí para lançar o volume 3 para concluir a narrativa. Bonelli, Martin Mystery, volume 14, 29 de fevereiro, e Martin Mystery número 15, O Dia que Não Existia. Martin Mystery é tipo assim o detetive do impossível, né? Então vão acontecer coisas impossíveis. E aí tem uma galera de um culto meio macabro, digamos assim, que está fazendo aí uns sacrifícios e tudo envolve a questão do dia 29 de fevereiro, porque essas pessoas nasceram no dia 29 de fevereiro e eles querem controlar o tempo. A primeira parte da história está no volume 14, a segunda parte da história está no volume 15. Eu achei o volume 14 razoável porque há uma série de explicações sobre calendário, sobre o dia 29 de fevereiro, entre outras coisas, que chega uma hora que fica meio chato dentro da história, mas o volume 15 ele flui um pouco melhor e aí a história dá uma melhorada dentro da perspectiva dos desdobramentos daquilo que o autor está se propondo. E, consequentemente, a gente tem uma história que flui melhor no volume 15, no dia que não existia, justamente porque os sujeitos lá que eu mencionei que estavam fazendo os rituais conseguem êxito dentro dos seus objetivos e aí eles conseguem criar um dia que não existiu. Por quê? Porque eles conseguem fazer uma manipulação ali de algumas coisas que ficam eles e mais umas outras pessoas no mundo que estavam num determinado evento e aí esses caras querem fazer algumas ações que de fato lhes deem controle absoluto sobre o tempo. E o Martin Mystery tem aí por objetivo, por meta, impedir a realização do objetivo desses caras. É um quadrinho ok, é um quadrinho legal, melhor o volume 15, mas, entretanto, porém, não é um quadrinho que me pegou como eu gostaria, ou seja, que me atraiu como eu gostaria. Mas vale a leitura. Dragoneiro, volume 3 e Dragoneiro, volume 4. Eu fiz resenha escrita de ambos os volumes lá no Instagram. E esse daqui, rapaz, é um negócio que funciona. Uma história de fantasia muito bacana. Tem uma narrativa que flui, que é uma beleza, e uma história assim com arte e roteiro muito bem contada. Tanto o volume 3 como o volume 4. Aliás, o volume 3 e o 4 fecham o arco que está sendo contado desde o volume 1. Tem também o interlúdio, né, ou a introdução, que é o volume 0. Então eu não tenho o 0, o 1 e o 2. Eu tenho o 3 e o 4. Então eu peguei a história pelo meio, mas não houve um problema de compreensão. Tem um recordatório que dá uma situada para você no que está acontecendo. E à medida com que você vai lendo, você se inteira bem com a proposta. Dragoneiro é o tal do gibi que eu chamaria de colecionável. Eu gostei bastante do que eu vi aqui. Dylan Dog, volume 12, O Coração de Johnny, e Dylan Dog, volume 13, O Caminho da Vida. Essa é a série antiga, né? E é muito legal, diga-se de passagem. O Coração de Johnny é uma história assim macabra que o bicho pega e é bem interessante. E para ter um bom aproveitamento da leitura, né, tem a história anterior, que não é no volume 11, mas que foi publicado pela Conrad, que conta exatamente a história do Johnny, né? Aqui é pós-Johnny e os desdobramentos, né, que aconteceram dentro da história do Johnny. É bem bacana, é bem interessante a história. E eu li a história do Johnny, dessa história que foi publicada pela Conrad, e é uma história pura e simplesmente sensacional. Vale a pena procurar. E o Dylan Dog, volume 13, O Caminho da Vida, temos aqui uma história que é construída em torno da cantiga do Salomão Grande. Tanto é que o sujeito aqui
afirma ser o próprio Solomon Grant. Outra história muito bacana, muito bem escrita, muito bem desenhada, que me prendeu do começo ao fim. A série antiga é bacana. A nova série, por sua vez, temos aqui o volume 8 e o volume 9. Já não é de tanta qualidade quanto a série antiga. Haja vista que esse volume 8 aqui, nós vamos ter alguns fantasmas que não querem que um sujeito morra, porque se esse sujeito morrer, ele vai ficar preso com eles lá na casa onde eles estão, e eles não querem isso. Então é importante que se o sujeito morrer, que ele morra depois que se divorciar da mulher do sujeito, que daí fica melhor para eles, porque eles não gostam do cara. E aí o Dylan Dog vai se meter nesse caso aí de evitar, inclusive, que o sujeito morra. Tem todas uma questão aí com dívidas, jogatina e blá 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 blá, e não é uma história legal, é uma história bem mais ou menos que, enfim, que se fosse para começar a ler Dylan Dog por esse volume, isso não aconteceria. Por outro lado, no volume 9, nós temos uma história muito boa. Gostei bastante do que eu vi aqui, onde o Dylan Dog vai passar por umas situações bem complicadas e beirando a insanidade, e o cara vai, enfim, como diz o ditado, meio que comer o pão que o diabo amassou, sabe? E é muito boa mesmo a história, eu gostei bastante do trabalho feito aqui, mexendo bastante com a cabeça do Dylan Dog, fazendo ele passar por situações bem complicadas. No caso, a Paola Barbato arrebentou a boca do balão nessa edição, gostei bastante dessa. Deixando a Bonelli indo para DC, Gavião Negro volume 2, tem resenha no canal, e aqui explica por que o Carter Hall reencarna tanto e coisas desse tipo. E também é uma história que conta aí um pouco a ideia de remir os seus pecados, buscar justificação na sua vida por conta daquilo que você fez anteriormente. E dessa forma o Carter Hall precisa enfrentar também os Arautos da Morte, haja vista que no passado distante, muito distante, ele liderava o referido grupo. Então, é uma edição que eu gostei e eu achei bem bacana, e que venha mais Gavião Negro para a gente poder ler. Liga da Justiça, Lendas do Universo DC, volume 3 e também o volume 4. O volume 3, metade dele se perde. Tá? Se perde por quê? Porque eu achei ruim metade do volume. Que isso, João? É a liguinha do J.M. DeMatteis. Eu sei que é a liguinha do J.M. DeMatteis, gente. Só que, assim, metade dele, tá? As duas primeiras histórias é um crossover com o Esquadrão Suicida, que eles têm que resgatar o Nemesis. E, assim, não rolou. Tá? Não rolou. Eu achei a história bem mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo. Depois vai rolar o anual da Liga da Justiça, que a gente vai ter o Coringa, e a outra história também que não rolou, sabe? O Coringa vai matar a Liga da Justiça, e fica numas coisas ali que, sinceramente falando, eu não curti não. Dali pra frente, a coisa começa a engrenar, haja vista que a história começa, digamos assim, a retomar o seu ritmo normal, dentro daquilo que foi proposto e apresentado nos volumes anteriores, onde nós vamos encontrar e vamos ter o Lord Mangakan, que é esse sujeito bem aqui, e aí vai ter todo um lance de que eles vão querer invadir a Terra, e nessa ideia de invasão eles querem, na verdade, fazer uma espécie de permuta com coisas que eles querem, a Terra de repente tem, coisas desse tipo assim, e é uma história divertida, uma história que encaminha bem, e que tem seus desdobramentos a partir do volume 4, que é um volume que valeu a pena, e que desemboca, né, começa também a ter as suas relações com a saga Invasão. Então, e eu acho que esse também é o último volume que a Panini vai lançar da Liga do J.M. DeMatteis, a não ser que haja algum tipo de mudança, né? Lendas do Universo DC também não será mais publicado. Eu acho que deveria publicar tudo, e também o Quarto Mundo do Jack Kirby, mas eu acho que ambos pararam no volume 4 e não há sinais de que haja mudanças nisso. Então, infelizmente, deve estar parando aqui a liguinha, né? E aqui tem a participação do Lobo, e finalmente o Guy Gardner volta ao seu normal também nessa edição. Marvel Conan o Bárbaro número 5,
o volume mais fraco dos 5 até agora, na minha opinião. No volume 1, que é desenhado pelo Gerardo Zaffino, o Conan volta para a Ciméria, especificamente lá no povoado que ele morava, e ali ele acaba vendo que as coisas não estão boas para a sua família, ou seja, para a avó dele, e também para aqueles que ele conhecia, haja vista que eles estão dominados por uma certa pessoa, e ali ele acaba tendo que passar por situações muito complicadas para evitar a morte daquelas pessoas. E conhecemos inclusive essa senhora simpática aqui, que é feia pra dedéu, que é a avó do Conan, né? Uma avó bem tenebrosa, diga-se de passagem, pelo menos no traço do Zaffino. É uma história ok, é uma história legal, que, enfim, você lê e pronto, não é lá das melhores coisas não. Depois, o Mahmoud Asrar volta na história seguinte, e o Conan vai estar com um determinado grupo e eles estão escapando de um determinado local, onde o Conan vai tendo determinadas alucinações, enfrentando ou revisitando momentos da sua vida onde ele enfrentou grandes desafios, até que ele vai conseguir sair do local que ele está com aquelas pessoas e alcançar a liberdade. Também é uma história ok, também é uma história mais ou menos, e como eu disse, achei esse o volume mais fraco dos 5 do que o Jason Aaron tem feito até agora no Cimério. Demolidor, volume 1, esse tem vídeo no canal do Chip Zdarsky e do Marco Checchetto. E que gibizinho bacana, que gibizinho bem escrito, que gibizinho bem desenhado, e que início de fase que vale a pena do Demolidor, gente, tá? Explico melhor as questões na resenha, né? Mas vale a pena procurar isso aqui e ler, porque é uma fase muito bacana do Matt Murdock. Então fica a dica para vocês. Guerra dos Reinos, volume 2, que é melhor que o volume 1. A história principal segue bacana, mas aí os tie-ins, né, que foram publicados na edição anterior são bem fracos, e aqui só tem uma da Jornada ao Mistério, que é bem chato, diga-se de passagem, mas depois tem outras duas histórias ligadas às missões que estão acontecendo dentro da saga principal, que daí vale a pena conferir. Guerra dos Reinos é uma trama bacana, que está funcionando bem até o momento, e que eu espero que a conclusão seja pelo menos digna, porque às vezes o Jason Aaron não dá muito certo, né, na conclusão das suas histórias, ou das suas sagas, quando muitas vezes ele propõe, né, diga-se de passagem, cito tranquilo, né, o famoso pecado original. E também Raiz, do Dudu Torres, e aqui nós temos uma história com o pé no suspense e no terror, onde nós vamos ver algumas coisas que cercam a família de um jovenzinho e os problemas ali vividos, as recordações que também pesam no coração, e algumas coisas que precisam ser resolvidas para que finalmente haja digamos assim, uma restauração entre o relacionamento pai e filho. É um quadrinho assim instigante, e que você precisa ler com atenção e quem sabe até reler para tirar um proveito maior da leitura. A arte é bem bacana, e fica aí a dica para vocês de Raiz, do Dudu Torres. E li 2 fanzines, um do Camilo Solano, que é o Reexista, e aqui no Reexista nós temos Tempos de Ódio, é o nome da história, e é uma história onde, como ela é bem curtinha, né, a gente vai vendo aqui alguns desdobramentos, haja vista que o sujeito envolve o enviar de cartas, envolve a questão das pessoas às vezes elogiarem pouco, serem pouco expressivas de forma carinhosa com os outros e por aí adiante, e muitas vezes disseminar ódio desnecessariamente. É um fanzine bacana do Camilo Solano. E por fim, uma história cabreira do Aldo Solano,
que é a praga da Sexta-feira Santa, que é o tal do conto, né, o tal do causo que acontece lá pelas bandas de São Manuel, que é a terra do Aldo Solano e também do Camilo Solano, que é uma história divertida de um sujeito que vai fazer umas coisas na Sexta-feira Santa sabendo que não deveria fazer. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Essas foram minhas leituras de abril e eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Enfim, no último mês, o que tu leu, o que tu gostou, o que tu não gostou, o que te chamou a atenção, o que não chamou a atenção, o que você acha que foi um bom investimento, o que você acha que foi um investimento ruim. Vamos conversar um pouco sobre as nossas experiências de leitura, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.